Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Como participar da sociedade da informação e do conhecimento? As tecnologias ampliam as possibilidades de inserção nessa rede. Uma rede que, em alguns casos, é utilizada para a construção de outras redes, as de conhecimento. Mas o que são as redes de conhecimentos? Como elas se formam? E quais são os conhecimentos que elas podem revelar? No programa de hoje, você vai conhecer redes que possibilitam, por exemplo, a formação continuada de professores. E para discutir esse assunto, são nossos convidados a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rosane Aragon de Nevado. O diretor de pesquisas educacionais da Escola 24 Horas, Jorge Frois. E o professor multiplicador do NTE de Aracaju, Gladstone Lisboa de Menezes. Professores direto do estado do Ceará também participam do nosso debate. Veja agora como você também pode participar do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! A aprendizagem se dá na troca de informações e experiências e na construção de conhecimento em rede, entre professores e especialistas de diferentes locais. É uma teia de colaboração e cooperação na qual cada um se desenvolve e, ao mesmo tempo, ajuda no crescimento do outro. Na escola, alunos, professores, funcionários, dirigentes, comunidade e especialistas são os nós que tecem essa rede. As tecnologias de informação e comunicação tornam possível a contínua ampliação dessas redes de conhecimento. Mas o que é uma rede? Na praia, o pescador prepara a rede para mais um dia no mar. É o seu material de trabalho. Nela, sempre se pode conectar novos nós e ligações. Quanto maior for a rede, mais peixes ele vai pescar. A rede para mim é material de sobrevivência, de trabalho, de pesca. E a importância da vida da gente que trabalha com rede é a rede, né? Mas nem tudo que cai na rede é peixe. Para um goleiro, uma rede cheia é tudo o que ele quer evitar. Rede pra gente é o que a gente tem que evitar que aconteça no futebol, né? Que a gente tem que dar o máximo possível, trabalhar sempre, para evitar que a bola chegue exatamente na rede. Um neurocirurgião tem uma visão bem diversa sobre rede. Em relação ao sistema nervoso central, seria a forma mais complexa em relação ao sistema de rede. Seria um sistema altamente computadorizado que o homem não conseguiu inventar nada semelhante. Nem se você for pensar nos sistemas de computação mais complexos que existem. A rede cotidiana, ela existe permanentemente, ela nos forma, né? E nós, na verdade, vamos trazer com cada um de nós, quando a gente entra na escola, tudo aquilo que anteriormente aconteceu com a gente, né? E vamos levar para esses outros lugares tudo aquilo que vai acontecer dentro da escola. No processo pedagógico, o conhecimento é uma construção. As interações em rede tornam o aprendizado um processo colaborativo, no qual todos os envolvidos são sujeitos ativos. O papel da tecnologia é sempre ajudar a melhorar o que nós fazemos. As redes nos permitem um maior intercâmbio, que a gente possa juntar várias coisas que antes fazíamos separadas. Então é um papel de manter constantemente as pessoas juntas, apesar de estarem fisicamente separadas. Um projeto da Organização dos Estados Americanos, a OEA, com o apoio de 3 universidades brasileiras e de diversos países da América Latina, orienta professores à distância,
formando uma rede de troca de conhecimentos e experiências. Em cada um desses países existe um grupo de pessoas que tem ações em escolas e o trabalho é realizar a formação de educadores e formação de equipes em cada país que são capazes de fazer formação de educadores e utilização de recursos à distância. Algumas universidades estabelecem parcerias com escolas. Os professores podem realizar projetos com os alunos usando o computador. Você pode pegar a geografia humana, a geografia econômica, pode utilizar-se de gráficos, pode pegar fotos em dois momentos diferentes, mostrando a modificação do ambiente, a questão histórica, a questão arquitetônica, a mudança na ocupação de um mesmo espaço por grupos humanos diferenciados, segundo critérios econômicos que tornaram a área mais valorizada ou menos valorizada. Isso tudo ajuda bastante. No projeto da OEA, os professores podem reelaborar o que aprenderam nas atividades de formação para a sua realidade da sala de aula e, ao mesmo tempo, comentar os resultados, trocar experiências ou tirar dúvidas com os pesquisadores. Tudo isso vai criando uma rede de conhecimentos continuamente tecida por todos que participam do projeto. Na escola ele está trabalhando com os alunos, implantando, por exemplo, informática, educação. Ele encontra um problema, esse problema é tratado à distância, mais como uma orientação que os pesquisadores dão a esse professor, de modo que ele possa não só aprender o que ele deve fazer nessa prática, como ele poder ir lá aplicar e verificar se aquilo que está sendo tratado, está sendo conversado, né, à distância, tem sentido, faz sentido para ele ou não. Portanto, é um trabalho assim, de formação do educador e, ao mesmo tempo, da implantação de um serviço no local onde ele trabalha, com relação à utilização de informática na educação. Professor Frois, o vídeo aponta, nos mostra que, quando se fala em rede, as pessoas hoje em dia têm a direta ligação com rede só com a internet. E não é isso, né? As várias redes existentes no nosso cotidiano. Realmente. Na realidade, nós estamos usando uma metáfora muito interessante, né? Como seres de linguagem que somos, empregamos muito essa figura da metáfora. E no caso da rede é muito interessante, em particular, na questão das redes com os recursos da tecnologia de informação e comunicação, que elas têm uma característica virtual muito importante. Primeiro, que elas são sempre redes em aberto, isso é, elas estão sempre admitindo um novo ponto na rede, ou seja, um novo nó. É possível sempre que um outro, seja uma instituição, uma escola, ou um grupo de professores, ou uma só pessoa, essa outra pessoa pode vir a formar parte, tomar parte nessa rede. O outro aspecto é que também caracteriza um certo aspecto de abertura, é que o produto da rede também é um texto em aberto. Aliás, como é uma característica do virtual em geral. O virtual, em particular no aspecto que nos interessa, do uso da internet, o virtual sempre está sendo, é algo que está sendo tecido em aberto, é algo que nunca está fechado. É exatamente aí que reside não só a possibilidade de trabalho, como um certo fascínio das pessoas pelo uso da rede e, às vezes, de alguns de nós, um certo temor também. Nós vamos abordar certamente isso ao longo da nossa conversa aqui. Ok, agora, Gladstone, você é um multiplicador de um NTE. O próprio NTE constitui uma rede, né? Vocês têm contato com os outros NTEs no Brasil também. Como é que isso funciona? Usando a metáfora da questão da rede, né, e da significância de cada ponto que compõe essa rede, né, os NTEs estão espalhados pelo Brasil. Né, hoje, os multiplicadores de NTE participam de uma grande lista de discussão que alimentam essa virtualidade, né, da rede que o professor Frois colocou. E o que é interessante é que cada ponto desse tem sua significância. Né, ele é importante, tá, ele não tem uma hierarquia, então todos nós que compomos essa rede, participamos dela, construímos essa rede, né, damos a nossa contribuição e essa estrutura que permite todo um
um desenvolver de atividades, um criar de forma constante. Seria, acredito eu, a coisa mais significativa em uma rede de conhecimento. Agora, professora Rosane, as redes possibilitam as comunidades virtuais de aprendizagem, ou algumas outras pessoas chamam redes colaborativas, né? Me corrija se eu estiver errada. Como é que isso funciona? O que é aprender numa comunidade virtual? Bem, nós temos trabalhado no sentido de fazer formação de professores dentro do que nós chamamos de comunidades virtuais de aprendizagem. Em algum sentido, ou talvez assim no seu maior sentido, a rede, ela é aprendizagem. A gente trabalhar em rede é aprender com o outro. Né? E uma das características importantes que eu gostaria de salientar é que essas comunidades virtuais de aprendizagem, elas não são simplesmente uma lista de discussão, um ambiente virtual, mas é uma reunião de pessoas em interação. Para que a gente possa caracterizar uma comunidade virtual de aprendizagem, a gente tem que pensar que essas pessoas que estão interagindo têm ideias em comum, têm práticas a serem discutidas em comum e, mais que tudo, elas precisam se alimentar, se retroalimentar e melhorar suas práticas e melhorar suas concepções e mudar suas ideias. Então, essa comunidade virtual de aprendizagem, ela é uma comunidade onde as ideias não precisam ser as mesmas. Há um espaço grande para a diferença. Então, nós podemos debater ideias e, debatendo ideias, a gente pode crescer. Essas comunidades de aprendizagem têm também algumas outras características importantes, né, que é o fato de que nós mudamos um pouco a nossa concepção. Ela passa a ser uma concepção mais de aprendizagem do que de ensino, né, como eu falei no início. E passamos de uma ideia de hierarquia para uma ideia de rede. A gente já tem uma participação no programa de hoje e é do Johnny, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Johnny, pode falar. Boa noite a todos. Eu sou orientador de aprendizagem aqui do teleposto Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras, e trabalho em laboratórios de informática como monitor em informática educativa em algumas escolas. E tenho ciência de que essa rede de conhecimentos, né, que está disponível tanto para profissional em educação quanto para aluno, ela é muito eficiente e já se faz presente na minha prática. Só que eu tenho uma certa preocupação, é que os próprios profissionais, né, os professores em sala de aula, eles estão omitindo um pouco essa rede. Eu não sei que por uma maneira assim insegura, por saberem que os alunos já estão dominando isso aí. Então, eu tenho uma certa preocupação com isso. Até mesmo os professores que fazem curso em NTEs, são cursos muito básicos. Eles não vêm assim preparados a enfrentar um laboratório de informática com 30 e alguns alunos, né? Então, eu gostaria que os especialistas aí da mesa retratassem esse problema que acontece aqui comigo. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Johnny, pela sua participação. Professor Frois, essa foi uma discussão, eu acho que constante no programa de ontem, que é a certa resistência por parte de alguns professores em sala de aula ou na escola, dessa comunidade aderir a essas redes de aprendizagem. A gente já deu alguns caminhos ontem para o professor, mas o que o senhor poderia dizer para o Johnny aqui do Rio de Janeiro? Eu me apoiaria nas palavras da professora Rosane. Quer dizer, na realidade, mais que uma simples resistência, há aí uma dificuldade de mudar o eixo da relação professor-aluno. Quer dizer, transformar o ato de ensinar no ato de aprender. E ligando também com o que foi dito antes por todos nós aqui de alguma forma, né? Fazer com que cada nó da rede seja tão importante quanto, digamos, se é que ele existe, o nó criador. De repente o nó criador ele já não é mais o nó criador, porque não é ele o único que cria, não é mais ele que tem a característica básica, digamos, de ensinar. Porque todos aprendem com todos, como Rosane colocou antes.
Então, há uma mudança na relação professor-aluno e isso assusta o professor, porque nós, como professores, nós fomos formados para ensinar, ou seja, insignar e marcar dentro. Nós não fomos formados para, de fato, discutir com o outro, vendo o outro como um ser que pode criar também como nós. Essa, me parece, é o que nós notamos, por exemplo, na Escola 24 Horas. Cada vez que nós trabalhamos com uma escola que começa esse tipo de processo, essa tônica se dá. Mas, ao longo do tempo, os professores vão se dando conta de que é preciso absorver essa nova postura. E, naturalmente, eles vão mudando. Isso tem ocorrido também. Então, acho que o professor Johnny pode ter uma certa tranquilidade. Ao longo do tempo, as coisas irão certamente progredir e melhorar. Ok, professor, nós vamos agora para a participação do professor Marcos, ele fala com a gente direto do Ceará. Olá, professor. Boa noite a todos. Essa questão das redes de conhecimento são muito importantes, principalmente como foi falado da questão da hierarquia, né? Quando as pessoas, os alunos estão trabalhando nos laboratórios sem o professor estar naquele patamar de o dono do conhecimento, esses alunos passam a ter oportunidade de, brincando com a informação, estarem gerando o seu próprio conhecimento. E o professor deixa de ser aquele líder hierárquico e faz com que os alunos aprendam e, a cada momento, cada nó da rede pode estar sendo orientado por um determinado aluno que tenha mais conhecimento sobre aquele trabalho efetivamente que está sendo colocado para que eles estejam aprendendo, manipulando e brincando com as informações que estão disponíveis com todas as pessoas da rede. Ok. Professora Rosane, a senhora gostaria de comentar? Eu concordo com o que o professor colocou e gostaria de complementar que nas nossas experiências nós temos observado que quando a gente se coloca numa posição de colaboração em relação ao aluno, ele também começa a ter uma postura mais ativa. Ele começa também a liderar. E em determinados momentos, algumas discussões são lideradas pelos próprios alunos. E uma outra característica que eu acho muito importante é que em muitas situações de ensino tradicional é o professor e um aluno. E nessa ideia de rede são alunos e o professor é mais um dentro dessa rede. Então, nós começamos a conseguir estabelecer relações mais horizontais e todas as pessoas passam a ser mais importantes. Ok, a gente tem a participação agora da Rubeniza, ela fala com a gente direto de Goiás. Olá, pode falar. A pergunta é, como formar cidadãos críticos e criativos para enfrentar as novas tecnologias nos dias de hoje? Pois sabemos que o novo, a resistência, principalmente de nós professores. Boa noite, obrigada. Professor, obrigada, Rubeniza, pela sua participação. Professor Gladstone, a resistência eu acho que tudo é o natural do ser humano, né? Agora, como é que é possível, o senhor como multiplicador de um NTE, discutir essas novas tecnologias e apontando para esse caminho crítico? Não adianta nada, eu vou dar um exemplo bem simplista aqui, mas não adianta nada eu navegar na internet se eu não sei se aquela informação, se aquilo que a internet está me proporcionando é uma informação real, é uma informação fiel em que eu posso confiar. Como é que é possível aliar essas duas coisas? Olha, esse é o grande desafio, né? O nosso trabalho no NTE tem se pautado nisso, em romper com esse preconceito, né? Romper com essa figura do professor suprassumo, que ele é o sabedor, ele é o resolvedor de todos os problemas. Então, é uma discussão constante nos nossos cursos de formação, modificar essa prática e colocar essa tecnologia a serviço disso, né? Como é que a gente pode, né, juntos, né, dessa teia de conhecimentos, onde o aluno é extremamente significativo, né, onde todos têm sua significância, romper com essa forma tradicional de se ver a educação. Eu acho que parte também de uma meia-culpa de cada professor, dele refletir, né, pensar na sua formação, nas suas ações, como é que ele pode modificar esse processo, né, ver como tornar mais significativo o dia a dia de sala de aula, né, e se apropriar de todos esses instrumentos sem medo, né,
buscar nesses instrumentos um apoio, um suporte para que ele possa, junto com os alunos e com os demais professores e com toda a grande rede montada, produzir conhecimento, crescer, avançar. Até porque, professor, é uma realidade de todas as profissões hoje, né? Todas as profissões que acessam e navegam pela internet, elas precisam ter um olhar crítico em cima de qual informação está ali disponível, né? Justo, né? A internet, ela disponibiliza uma enormidade de informação, né? O segredo é trabalhar essa informação e fazer com que essa informação gere conhecimento. Ok. A gente tem, não é, Mônica, perguntas por e-mail, né? Temos sim, do grupo de cursistas Marise, Lade, Henriette, Salete e Cátia de Jaraguá do Sul. Elas gostariam de saber qual a melhor forma de adequar os microcomputadores e a internet na educação infantil. Ok, obrigada, pessoal de Jaraguá do Sul. A professora Rosane, eu sei que a senhora e o professor Frois querem recuperar um pouco a questão anterior, mas vamos tentar responder primeiro o pessoal de Jaraguá e daqui a pouco a gente retoma a questão que o professor Gladstone estava comentando. Tá. Bem, na educação infantil, eu acredito que nós possamos colocar os microcomputadores à disposição das crianças dentro de uma ideia de ludicidade, né? Acredito que o melhor seja que o computador esteja na própria sala de aula e que ele seja integrado ao trabalho que está se realizando com as crianças. Não considero que seja muito cedo trabalhar com crianças de pré-escola, porque já tive essa experiência, e a criança é capaz de trabalhar com o computador, ela trabalha de uma forma lúdica, ela aprende, ela cria sistemas de significação que em muitos momentos a gente nem imaginaria que ela seria capaz de fazer. E se for integrado com o trabalho da sala de aula, rende muito mais frutos. Ok, professor Frois queria comentar, né? Realmente, no caso da educação infantil, nós podemos trazer essa questão para outros aspectos que aparentemente não tem nada a ver com o que está sendo discutido aqui, né? Quando é que você leva uma bola para a criança brincar? Você leva a bola para a criança brincar, às vezes, desde o berço, né? Ela vai brincar da forma que ela pode brincar. Por isso eu concordo com a professora Rosane quando ela diz que tem aí uma certa ludicidade, né? E brincar, eu gosto muito de pensar as palavras, brincar vem de brinco. E brincar é fazer vínculo. Brinco vem de vínculo do latim. Quer dizer, quando você brinca com uma criança, você faz vínculo com ela. Então, se ela brinca com o computador e ela vai fazê-lo da única forma que ela pode naquele momento. O que não é aconselhável e pedagogicamente seria de fato bem desinteressante é tentar se dar à criança uma orientação objetiva no uso da máquina nos primeiros momentos da pré-escola. Já tem um fim didático nisso. Não é o caso. Então ela vai brincar, fazer vínculos e ao longo do tempo, então aí sim, pode estabelecer um trabalho mais ordenado. Ok. Bom, vídeos e computadores a serviço da educação. Essa é uma das propostas de um núcleo de tecnologia educacional do Ceará, que você conhece daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já. O vídeo e o computador podem ser instrumentos complementares eficientes para provocar o debate sobre as experiências em sala de aula e instigar a pesquisa e a construção de novos conhecimentos. Esse é o objetivo da TV Escola e do ProInfo, 2 programas da Secretaria de Educação à Distância do MEC, que têm como objetivo a pesquisa, a formação e a prática dos professores na sala de aula, com a utilização das tecnologias de informação e de comunicação. A troca de informações e experiências acontece na realidade das escolas, em parceria com os multiplicadores dos núcleos de tecnologia educacional, os NTEs.
Aqui no NTE, no Núcleo de Tecnologia Educacional de Canindé, no Ceará, programas como o do Proinfo e da TV Escola permitem que o professor reveja sua formação profissional e diversifique sua prática em sala de aula. Nesse ambiente, o multiplicador acompanha a troca de experiências que ocorre entre esses professores, que levarão para a escola o que estão aprendendo aqui. Eu gostaria que vocês falassem para mim que pontos estão fortalecidos e que pontos precisam ser fortalecidos na escola ou aqui no NTE para que a gente possa dar prosseguimento ao acompanhamento dos projetos. O aluno deixa de ter aquele comodismo de sempre esperar a resposta pronta do professor. Exatamente. Ele em busca do seu conhecimento, em busca, né, da aprendizagem. A questão do construtivismo, né? Exatamente. O aluno busca, ele vai ao encontro do conhecimento, não o conhecimento vem a ele. Os professores multiplicadores entram em rede, trocando experiências com colegas de outros lugares via correio eletrônico. Eles participam da lista de multiplicadores. Para o professor multiplicador Pedro Afonso Magalhães, o trabalho está provocando mudanças nas práticas de sala de aula. Hoje nós detectamos que os professores não usam mais simplesmente giz e apagador. Outros recursos são usados dentro da sala de aula. Os professores também trazem seus alunos para o NTE, levam aos LEIs, que são os laboratórios escolares, e lá desenvolvem projetos. E também usam outras tecnologias, como retroprojetores, vídeos, televisores, e aí ele está usando uma gama de acessórios que podem modificar o fazer pedagógico. Com essas capacitações que nós estamos fazendo aqui no NTE, as nossas práticas pedagógicas, nós podemos dizer que ela se modernizou. Ou seja, que nós estamos passando por um processo de construção. Estamos saindo da questão do tradicionalismo, certo? E estamos entrando nesse processo de mudança que está acontecendo na educação. A relação de professor minha com meus alunos ficou mais próxima, com certeza. Porque a tecnologia ela vem fazer com que o aluno procure se inteirar mais do conhecimento de uma forma a vivenciar essa realidade. E nós estamos ajudando o aluno a vivenciar plenamente essa construção do conhecimento. O debate entre professores e multiplicadores fez nascer um projeto ambiental para recuperar o poluído rio Canindé, que corta a cidade. Uma contribuição para a sociedade que surgiu a partir de um debate sobre meio ambiente no programa Salto para o Futuro. E daí surgiu, da série Salto para o Futuro Educação Ambiental, saiu o projeto de preservação e conservação do rio Canindé. Nós procuramos, aqui na nossa cidade, o que e como fazer. E foi onde surgiu a ideia do projeto do Rio Canindé. Porque nossa cidade é uma cidade religiosa, que recebe milhares de pessoas na questão da romaria religiosa. E foi aí que nós partimos desse ponto aí. Então, no sentido de quê? De tentar mexer com a população e tentar conscientizá-la que precisamos daquele rio, não só do rio, mas sim do Canindé todinho despoluído. Professor Gladson, qual é o seu destaque para o vídeo? Olha, é interessante, né, quando é colocado a questão de uma discussão que ocorreu e que gerou um projeto de despoluição de um espaço, né, que era comum àquela comunidade e tal. A lista de multiplicadores que é citada no vídeo também tem provocado uma série de discussões. Recentemente, alguns meses atrás, alguém colocou assim, a nível de uma brincadeira, mas uma brincadeira proveitosa, né? Que o professor Frois há pouco colocou essa questão do lúdico, né? A professora Rosana também, né? Era teste de DNA, mas não DNA do ponto de vista genético, mas DNA que era data de nascimento antiga. Né? Aí uma série de perguntas eram colocadas, tipo Vemaguete, se você conhecia isso, aquilo, sabor em porrinço, umas coisas, né? E surgiu um nome de um brinquedo que era Bibloquê. E as pessoas ficaram sem saber o que era, né? E isso resultou em quê? Resultou numa discussão que depois resultou acabamos fazendo acontecer um evento à distância, um curso à distância, que envolvia o conhecimento de logo, né? E que as pessoas se utilizaram desse espaço para crescer. Então, essa discussão, a partir de uma coisa que poderia ser uma brincadeira, entendida como uma brincadeira, mas provocou uma situação de construção de conhecimento bastante significativa, né?
Ok, a gente vai agora para a participação do professor Elian Machado, ele fala com a gente direto do Ceará. Olá, professor. Boa noite a todos, é um prazer participar do programa, inclusive rever colegas de trabalho com quem eu tive a oportunidade de trabalhar há alguns anos atrás, como o professor Rogério Frois, a professora Rosane. É um prazer muito grande estar participando desse grupo. Eu queria apenas adicionar uma reflexão sobre o tema principal que foi colocado e retomar a questão da rede de conhecimentos. E colocar que a questão da rede do conhecimento do ponto de vista da comunicação. Em outras palavras, no momento em que você cria uma rede e possibilita que as pessoas se comuniquem num formato que elas não poderiam se comunicar anteriormente, ou numa modalidade em que dificilmente elas se comunicariam com as tecnologias anteriores, então você amplia as possibilidades de aprendizagem, de obtenção, de acesso e disseminação do conhecimento. Professor Frois, ele estava falando dessa importância da comunicação, correto? E é real, né? Você, hoje em dia, se você está em rede, é mais fácil você ter essa comunicação com outro com distâncias, às vezes, até bem grandes, né? Realmente, a observação do Elian é importante, né? Nós estamos falando, no caso das redes, dos ambientes virtuais, nós estamos falando do uso das tecnologias de informação e comunicação. Então, ele tem razão, são novas formas de trabalhar, novas formas de pensar, que trazem necessariamente novas formas de agir. E aí eu me apoio numa afirmativa do neurobiólogo Humberto Maturana, que trata o fenômeno do conhecimento como um fenômeno biológico. Ele diz que há uma identidade entre ser, fazer e conhecer. Ou seja, da maneira como eu sou, eu faço. Da maneira como eu faço, eu conheço. Se o meu ser muda, o meu fazer muda. Mas se o meu fazer muda, o meu conhecer muda. Mas se o meu conhecer mudou, o meu ser também vai mudar. Isso não para mais, enquanto eu estou vivo naturalmente. Então, as tecnologias de informação e comunicação trazem, de fato, como ele colocou, novas oportunidades que permitem que cada um de nós possa gerar novos fazeres e, portanto, novas habilidades. E isso é algo que está sendo... Aliás, está ligado com aquele que nós citamos antes, com a questão da dificuldade, da chamada reação, do medo e do fascínio também. O outro lado do medo é o fascínio, o outro lado do fascínio é o medo, que alguns de nós sentimos quando lidamos com essas tecnologias. Ok, a gente tem a participação agora do Luciano, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Luciano. A minha pergunta é bem sucinta, tá? De que forma o conhecimento deve ser levado para o ambiente escolar, já que o mesmo está em contínua mudança? Obrigado, boa noite. Boa noite, Luciano. Muito obrigada pela sua participação aqui no Salto. Professora Rosane. Bem, eu acho que nós não levamos o conhecimento, né, para a sala de aula. Nós construímos o conhecimento na sala de aula a partir de muitas informações que nós temos e a partir de conhecimentos já construídos anteriormente, mas que para os nossos alunos, eles são, na verdade, informações do primeiro momento, porque ele não reconstruiu essas informações. Então, eu acredito que a melhor forma da gente tratar essa questão na sala de aula é não se colocar numa posição de passar o conhecimento para o aluno, de ensinar aquilo que a gente já sabe para o aluno, mas de oferecer todas as possibilidades e construir junto esse conhecimento com um grupo de alunos. Um dos aspectos mais importantes que nós temos visto nas pesquisas é que o outro, o colega, ele ajuda tanto a construir o conhecimento quanto o professor. Então, nós temos que sair um pouco dessa questão de só professor e aluno individualmente, mas formar realmente uma rede em sala de aula. Eu queria voltar um pouco, o professor Frois estava comentando da importância das redes para a comunicação, e eu queria retornar um pouco, porque muitas pessoas ainda confundem, professor Frois e também Gladstone, o que é uma rede, como eu vou constituir uma rede, né? Vou dar um exemplo, um chat de discussão de determinadas profissões, como o advogado. Existem vários chats de advogados na internet. Pode ser considerado
de conhecimento, uma rede de troca, uma rede colaborativa de aprendizagem, Gladstone? Sim, sim. Qualquer manifestação de um grupo de pessoas sobre um determinado assunto, né, ou sobre diversos assuntos, um grupo de advogados às vezes pode estar querendo discutir especificamente questões voltadas ao âmbito da advocacia, mas extrapola, né? Extrapola aquele espaço e outras questões são envolvidas e outros conhecimentos são agregados àquela discussão. E assim acontece com qualquer outra ciência que esteja sendo discutida, qualquer outra informação que venha a ser colocada nesse ambiente. Ou seja, os educadores também podem criar os seus próprios chats de discussão. Sim, eles já fazem isso, né? A gente tem algumas experiências nesse sentido. Alunos de escola têm utilizado isso, têm interagido escola com escola, multiplicadores têm interagido, isso tem sido feito. É uma realidade já. É uma realidade. Ok, a gente já tem perguntas por fax agora, né, Mônica? Temos, Bárbara. O grupo de cursistas do DET em Pernambuco gostariam de saber quais os avanços que foram alcançados através da interação Brasil-Estados Unidos dentro da educação e preparação dos profissionais. Ok. Isso eu acho que eles se referem ao projeto OEA, não é, professora Rosane? Não, eu acredito que esse seja o projeto LTNet. Também. Que é um projeto que tenta reunir professores brasileiros e professores norte-americanos para que se possa ter um intercâmbio e se possa fazer uma troca. É um outro exemplo de rede. Os resultados desse trabalho, eu não tenho um conhecimento mais específico sobre o momento atual, mas eu sei que vários professores já estão entrando numa lista de discussão que está crescendo em todo o Brasil e acredito que esses resultados devam ser publicados daqui a pouco tempo. Ok. A gente tem a participação agora da Elaine, do Espírito Santo. Olá, Elaine, pode falar. Aqui, Elaine, telecursista da escola 1º e 2º grau, Araribóia, Pancas, Espírito Santo. A minha pergunta é a seguinte: peço sugestões para trabalhar a interação em rede em um município com carência de tecnologia. Não temos computadores na nossa escola. Muito obrigado, boa noite. E um beijo para todos os telecursistas do Salto para o Futuro. Elaine, muito obrigada pela sua participação. Professor Frois, é exatamente a questão que eu queria ter podido perguntar antes para o professor Gladstone. É possível criar essas redes de conhecimento sem o uso das tecnologias, sem o uso da internet, por exemplo? Na realidade, nós sempre vamos estar usando alguma tecnologia. A escrita é uma tecnologia, de alguma forma. Se você faz, por exemplo, se você usa no lugar do correio eletrônico, não tem computador, não tem internet, você pode usar o correio tradicional, né? E você pode manter uma rede de trocas entre pessoas. Uma rede de conversações é uma rede também. O que nós estamos debatendo aqui na realidade é a mudança do processo educacional. Quer dizer, quando a sala de aula se transforma de tal maneira que uma aula funciona como se fosse, de fato, uma rede de conversações, e quando como o professor Gladstone colocou, quando cada nó é tão importante quanto o outro, ou seja, o professor não é mais importante que cada aluno, cada um deles é um nó na troca, cada um deles faz parte da rede. Então, é possível. Agora, estaremos sempre usando alguma tecnologia. A escrita é uma tecnologia, o uso dos correios tradicionais caracteriza o uso de um recurso também tecnológico e a própria conversação como seres históricos e seres de linguagem, nós estamos usando também algo importante que é a comunicação direta via voz. Ok, a gente agora tem perguntas por fax, né, Mônica? Temos, Bárbara, da orientadora de aprendizagem Tânia Colodetti. Ela quer saber quais são os caminhos necessários para que a TV Escola e o Proinfo funcionem em rede de forma satisfatória, como do vídeo apresentado em escolas onde esses dois instrumentos tecnológicos já funcionam. Ok, obrigada, Tânia, pela participação. Gladstone? Olha, eu acredito que é vontade e envolvimento, pôr a criatividade para se efetivar por parte dos professores de todos os envolvidos, né? Romper com velhos preconceitos e tentar utilizar toda essa tecnologia da informação e da comunicação e montar essa grande rede, né? Desde a palavra na sala de aula, né, até a utilização do computador. Isso vai, se bem trabalhado, se entendido, se absorvido pelo professor e por toda a escola, vai constituir uma rede significativa de informação e de geração de conhecimento. Experimentar,
tá? As pessoas têm que começar a tentar fazer diferente, discutir com seus colegas, com seus companheiros, né? Utilizar dessa rede de comunicação que está sendo disponibilizada na escola para trocar experiências e sem medo de errar, e tentando, é natural. Ok, nós vamos voltar agora ao Ceará para conversar com o professor Elian Machado. A própria concepção de internet em si, ela já se constitui uma grande rede de comunicação. Não é aparentemente caótica, mas que não é caótica e que possui modalidades de se participar dessa rede. Por exemplo, ela pode ser do modo textual, como o e-mail, como as listas de discussões, ou ela pode ser multimodal, como no caso da web, né, do sistema www. Mas o que eu queria concluir dizendo é que o meio que nós estamos discutindo, principalmente aqui, é a internet enquanto possibilidade de ampliação, de geração de novos conhecimentos, e é um meio que praticamente não se encontrou nada que se equiparasse à internet até hoje, principalmente porque ela de fato coloca de um modo interativo a possibilidade de que pessoas e grupos de pessoas possam se comunicar de múltiplos formatos, inclusive o multimídia, né, o multimodal, como a gente está vendo aí hoje. Então, concluindo, o mais importante frisar é a questão da comunicação, a colocação de pessoas em contato com formatos novos de contato com o objetivo educacional. Eu acho que isso é central para essa questão que está sendo discutida aqui. Muito obrigado. Ok, professor Frois. O professor Elian tem razão. Na realidade, eu volto à minha colocação anterior. Eu só vou discordar no detalhe, Elian. É caos mesmo. Desse caos, de alguma forma, sempre nasce alguma ordem, não é? E a teoria da complexidade está por trás disso tudo aí. O problema é que nós sempre olhamos as coisas novas com modelos mentais antigos. Então a gente às vezes estranha esse caos, mas desse caos sempre pode surgir uma ordem. Há um detalhe, eu me lembro agora do nosso querido Paulo Freire, quando ele dizia: divinizar ou diabolizar a tecnologia é uma forma altamente perigosa de pensar errado. O que ele queria dizer com isso, além dos aspectos éticos que ele sempre abordava? Ele queria nos lembrar que é preciso usar tudo isso, mas de forma realmente crítica. Eu tenho que estar atento ao detalhe, eu tenho que estar atento ao meu aluno, eu tenho que estar atento ao meu colega, eu tenho que estar atento à minha instituição. Então, eu tenho que olhar a tecnologia, não apenas pela tecnologia, mas por aquilo que ela pode trazer para mim. Seja se eu estou vendo como aspecto de comunicação ou como aspecto de construção do conhecimento, que no fim eles são, de alguma maneira, correlatos, eles são de alguma forma redundantes. Eu penso então que há necessidade de uma visão crítica desse trabalho, e é por isso que os trabalhos dos NTS estão surtindo de fato um efeito prático, objetivo e consistente. A gente tem a participação agora da Sueli de Santa Catarina. Olá, Sueli. Boa noite. Como multiplicadora, sou multiplicadora do NTE de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e como multiplicadora e professora tenho muitas angústias também. A mudança que precisa acontecer na educação não é romper com tudo que já se fez, mas é o desafio de se fazer diferente do que nós já fazíamos. No entanto, diariamente, nós nos deparamos com muitos entraves, muitas dificuldades, e eu particularmente ressalto 2 pontos. É o professor que se recusa a aprender e o professor que não lê. E as oportunidades estão postas. Nós temos aí cursos de aperfeiçoamento, cursos à distância, cursos presenciais. Então, há de se criar a cultura de se aprender a aprender. Como fazer isso com os professores que ainda resistem a se desafiarem? Professora Sueli, muito obrigada pela sua participação aqui no Salto. Professora Rosane. Eu acho que só para complementar a professora Sueli, essa é uma angústia não só dela, mas como de muitos professores que participam aqui. No programa de ontem, eu acho que a tônica foi praticamente em cima disso. Hoje a gente está vendo que não é a primeira pergunta, não é o primeiro questionamento de um professor, né? Na verdade, essa angústia eu compreendo da seguinte forma: como formar um professor para esse novo trabalho que nós imaginamos que tenha que ser feito. Uma das primeiras ressalvas que eu faço é o seguinte: a gente só pode pensar em formar um professor para o novo se a gente fizer também para ele uma proposta nova. Não adianta a gente tentar formar um professor da forma tradicional e querer que ele inove. É uma contradição nossa.
Em geral, a gente diz para as pessoas fazerem o novo enquanto a gente faz o velho, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que mudar o formato dessa formação de professores e colocar nela todos os ingredientes que nós estamos comentando aqui. Nós temos que dar para esse professor a oportunidade de escolher, nós temos que deixar esse professor podendo fazer os seus projetos, organizando a sua aprendizagem, porque isso motiva o professor. Ok. Né? Obrigada, professora. Bom, no próximo bloco, os nossos convidados fazem um balanço do programa de hoje. Salto para o futuro, volta já. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos discutindo como as tecnologias podem ajudar na construção das redes de conhecimento. Neste último bloco, os nossos convidados destacam os principais pontos do programa. Eu quero começar pela professora Rosane, porque eu a interrompi no bloco anterior. Por favor, professora. Bem, nós estávamos falando sobre a questão da formação de professores, né? E nós sabemos que não conseguiremos, provavelmente, num primeiro momento, que todos os professores passem a ter um novo tipo de concepção, uma nova prática. Mas o nosso papel é tentar despertar esse professor para que ele possa tomar consciência daquilo que ele tem feito e dos resultados que ele tem encontrado. E que ele possa modificar a sua prática em função daquilo que deu certo e daquilo que não deu certo. Mas o principal que eu gostaria de salientar é que nós temos que mudar o nosso formato de formação de professores. Nós temos que ouvir o professor e que dar voz para o professor. E nós temos que usar todos os recursos da tecnologia, as listas de discussão, o chat, as conferências, tudo aquilo que está ao nosso alcance, para provocar interação e para provocar os conflitos sociocognitivos, como nós chamamos. As ideias que são contrárias, para que a gente, a partir disso, possa tensionar as nossas certezas anteriores e possa colocá-las em dúvida e, a partir disso, reconstruir o nosso conhecimento. E esse processo faz com que a gente se sinta muito mais motivado do que as situações nas quais as pessoas já nos trazem alguma coisa pronta só para que a gente decore ou para que a gente repita. Então, eu insisto que nós precisamos pensar muito mais na nossa forma de formar os professores. Ok, muito obrigada. Professor Frois. Eu destacaria alguns aspectos que foram aqui abordados. De início, a metáfora. A metáfora da rede é uma metáfora muito interessante e ela nos serve para várias reflexões, como foi colocado pelo professor Gladstone. Primeiro, que cada nó da rede é tão importante quanto o outro. Traduzindo isso em termos do trabalho na sala de aula com ou sem computador. O professor não pode ser mais o único, como Gladstone afirmou, ele não é o dono da verdade. Aliás, a verdade aí é uma palavra que caberia um programa só para ela, né? Outro aspecto seria a questão da leitura crítica do uso das tecnologias no processo educativo. E um terceiro aspecto seria essa questão tão discutida da reação de cada um de nós, que na realidade existe, não é só do professor que está começando, de repente cada um de nós se vê traindo aquele discurso que ele estava fazendo a partir de um dado fundamental teórico quando ele chega na prática. Então, porque a nossa formação não foi essa. Então, a gente tem que, de fato, se reeducar. É um aprender a aprender, como uma das pessoas, uma das colegas nos abordou aqui. É necessário que cada um de nós possa, de novo, começar a aprender, estar sempre começando. E a questão da mudança, que também foi discutida aqui. Eu queria trocar um pouquinho a expressão. Nós estamos vivendo um processo de mudança. Eu acho que nós estamos vivendo uma mudança em processo. Está tudo mudando a cada momento. A cada momento nós somos surpreendidos por algo novo. Então, estar aberto ao novo é algo fundamental. Qual é o maior novo que se me opõe no meu cotidiano? O maior novo que se opõe no meu cotidiano é o outro. E eu não sei lidar com o outro, eu tenho que aprender a lidar com o outro. Então, na realidade, em termos da tecnologia, eu tenho que dominar a máquina, isso é ser o senhor na relação com a máquina, como as crianças o fazem, mas eu tenho que, fundamentalmente, conhecer o outro, conhecer o meu colega, o meu aluno, etc. Ok, professor, muito obrigada. Professor Gladstone. Eu gostaria de chamar a atenção para essa questão
da importância de cada um como nó dessa grande rede de conhecimento, né? Cada um tem a sua história de vida, cada um tem o seu capital cultural acumulado, que é de extremamente significativo nesse processo. Ele pode e deve ser utilizado, né, para que multiplique essa situação. Todos nós envolvidos nessa discussão, nesse fazer diferenciado, né, devemos buscar conquistar novos parceiros, devemos tentar envolver cada vez mais os nossos colegas para que a gente vá superando os problemas clássicos que temos na educação. Essa questão de repensar, né, de ver o outro, de aceitar a condição de que cada um tem, né, e discutir com ele de forma democrática para que isso seja construído de uma maneira diferente é significativo. Eu acredito que se fizermos diferente, não desprezando o que já foi feito, mas interpretando, né, aquilo e aproveitando as coisas boas e construindo novas situações a partir de toda essa tecnologia que está à nossa disposição, a gente consegue reverter alguns problemas, consegue dar salto de qualidade e dar uma equidade social, né, que contemple as necessidades que o povo brasileiro tem passado. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Rosane Aragon de Nevado, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Jorge Frois, diretor de pesquisas educacionais da Escola 24 Horas, e do Gladstone Lisboa de Menezes, professor multiplicador do NTE de Aracaju. Eu agradeço também aos professores que participaram direto do Ceará. No programa de amanhã, você é nosso convidado para conhecer e discutir as propostas dos ambientes virtuais de aprendizagem. Bom, se eu fosse você, eu não deixaria de vir. Eu espero por você aqui na TV Escola, o canal da Educação. Tchau.